Olá pessoal, já estamos chegando com o seu programa Cultura em Pauta. Bom, toda semana nós trazemos aqui no seu programa a cultura nas suas diferentes dimensões. A dimensão simbólica, cidadã, a dimensão econômica. E hoje eu vou receber a Jo Brandão, que é a coordenadora do Comitê de Cultura do Maranhão, e também a Nadir Cruz, que é do Boi da Floresta e também faz parte do Comitê de Cultura. Nós vamos trazer, gente, a falar de política cultural, abordando vários temas, um assunto muito interessante, e eu espero que vocês gostem e acompanhem o nosso programa. E no quadro, na nossa janela musical, nós vamos lançar aqui no programa o videoclipe Desce Pro Samba, do grupo Os Tropics, que tem se destacado na cena musical. Fica aí com a gente porque o seu programa Cultura em Pauta está só começando. Bom, no nosso programa, gente, nós trazemos aqui a cultura nas diferentes dimensões, né? Na dimensão cidadã, simbólica, na dimensão econômica, né? Além de trazer aqui talentos, de falar de diversas linguagens artísticas aqui nessa Casa Legislativa. E eu gosto muito quando isso acontece, porque nós precisamos falar da cultura enquanto um instrumento de transformação social. E aí a gente precisa falar de política pública de cultura, né? E hoje nós vamos falar de um trabalho muito importante que está sendo construído em rede, né? Que é um comitê de cultura que fortalece aí o acesso à cultura em 22 cidades, em 22 municípios do Maranhão. É um comitê que é formado por redes de agentes, por coletivos, instituições, organizações da sociedade civil. E para falar desse importante trabalho, eu tenho a alegria de receber hoje aqui a Jo Brandão, ela que é coordenadora do Comitê de Cultura do Maranhão, e recebo também a Nadir, né, que faz parte de toda essa organização ali, né, ela que é do Boi, coordenadora do Boi da Floresta e também do Tambor de Crioula de Mestre Apolônio, um agente cultural. A Jo também tem uma grande atuação na cultura para a gente falar desse importante tema. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas. Obrigada. Estamos bem, ainda no calor das emoções do lançamento do nosso comitê, né, da apresentação pública, que aconteceu agora dia 18. Certo. E agora nós estamos no pós-evento, aí dando visibilidade ao comitê e apresentando para a sociedade maranhense suas diferentes dimensões e o que vem pela frente agora nesse momento. Agora, antes de falar dessa organização, para que o público, as pessoas que estão em casa, entendam o que é esse Comitê de Cultura, vamos falar um pouco desse novo momento da cultura brasileira, né? E aqui também, no âmbito estadual, no Maranhão, esse momento de retomada, né? Nós sabemos que alguns anos atrás, né, a cultura passou por um processo de construção de todo um sistema, né, nacional de cultura, que organizou aí o segmento nas diferentes instâncias, né? Nos entes federados, Estado, municípios e governo federal. Um momento de efervescência que nós vivemos, esse momento, infelizmente, ele foi interrompido em um espaço do tempo lá atrás e que depois retoma toda essa organização, né? Por entender que a cultura é um importante vetor de desenvolvimento social, econômico, que transforma a vida das pessoas e agora passa por um novo momento, um momento de reconstrução. Gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso. Estar no Comitê Estadual de Cultura, para nós é muito importante, porque, veja bem, todas as atividades que a cultura vem se movimentando, principalmente no Estado, vamos falar aqui do Estado, elas estão em todos os setores, né? Nós estamos, a cultura é no turismo, né? Influencia, digamos, o turismo, influencia as matrizes africanas, influencia o espetáculo, o teatro, a dança, né? A gastronomia. Então, nós conseguimos ver, através do Comitê Estadual, poder trabalhar e poder ampliar as informações
através de todos esses segmentos. Que maravilha. Né? Agora, Jô, nós precisamos ter um entendimento de que a cultura, ela é feita pelas pessoas, né? Ela vem do povo, ela é feita pelas pessoas. E são as pessoas, e é a sociedade que precisa dizer, né, apontar caminhos, né? Esse é o foco principal desse trabalho, dessa organização? Eu acho que compreendo que não existe nação, né, enquanto um povo sem cultura. Não é possível constituir uma nação que tem vários elementos que a compõem sem a cultura. E a cultura quem faz são as pessoas, porque ela é baseada nos seus costumes, no seu jeito de fazer, nas suas heranças, nas suas crenças, né? A cultura ela é um composto muito rico de elementos que fazem com que uma sociedade tenha um equilíbrio para lidar com as diferentes adversidades. Então a cultura ela é responsável por esse equilíbrio, porque é ela que fomenta, aquela que amplia a dimensão da felicidade das pessoas a partir do seu entendimento quanto identidade. Então, ligando com a pergunta anterior, nós passamos momentos de grande efervescência da cultura, com a construção do Ministério da Cultura enquanto institucionalidade, porque a gente viveu uma fase de ditadura, depois você começa a fase democrática, constituindo instituições que vão dar conta dessa república. E aí, nessa Constituição, o Ministério da Cultura foi muito importante ser criado enquanto instituição que fomenta a cultura, que alimenta a cultura de uma sociedade, e ele chegou num ápice de organização, de estrutura, que foi o trabalho muito bem feito a partir da gestão do ministro Gilberto Gil, da institucionalização do Sistema Nacional de Cultura. E aí, nessa institucionalização, chegamos num momento muito importante da composição do Conselho Nacional, da instituição de metas a serem cumpridas, da instituição do Plano Nacional de Cultura, que compõe esse sistema nacional. Quando isso está muito bem organizado, muito bem azeitado, com programas muito importantes para a cultura, como o programa Cultura Viva, o programa dos pontos de memória, dos pontos de cultura, com uma efervescência muito bem organizada, e a partir também das conferências, aí o Brasil sofre um golpe e, em seguida, ele passa por um processo de 4 anos de um apagamento desse processo, que foi a desconstrução do Ministério. É importante dizer que todo governo autoritário e opressor, ele atinge 2 coisas muito importantes para a sociedade no primeiro momento, quando ele tem um outro projeto de nação, que é atacar a ciência e atacar a cultura, as artes. E foi isso que aconteceu. E foi o que aconteceu no Brasil. Então, todo ditador, todo governo antidemocrático, ele vai atacar essas 2 essências, porque onde se gera conhecimento, se gera poder. E dentro da cultura também é um espaço de poder, porque ela é a identidade das pessoas. Então, isso sofreu um impacto de redução, de destruição do Ministério da Cultura, das memórias, das políticas, das pessoas que faziam essa gestão, inclusive as pessoas que fazem essa cultura no local, porque você imagina um grupo cultural, uma comunidade, 4 anos sem fomento às suas ações. Já é difícil acessar os recursos. E se você tem uma política voltada para redução desse fomento, você vai matando essas possibilidades. Então, foram 4 anos de muitas dificuldades, e aí, com a nova gestão, após a eleição do presidente Lula, volta-se todo um processo de recriação do Ministério. Nós ainda estamos executando isso, porque o Programa Nacional dos Comitês de Cultura, ele é um programa novo, é uma secretaria nova, já nessa nova versão do Ministério, reformulada, reorganizada ainda nesse processo agora ainda de construção. Nasce também um programa novo, que era a ideia de se ter em cada estado comitês que trabalhassem em rede. Isso não tem nada a ver com substituição de conselhos. O conselho ele tem um papel fundamental na elaboração e na implementação das políticas públicas. O comitê ele tem um papel mobilizador. Ele é, dentre as 3 grandes linhas de financiamento que o governo atual apresenta, que é a Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc e também do Programa Nacional, esse recurso ele é destinado para a sociedade civil. Isso é inovador, porque geralmente as comunidades, as organizações da sociedade civil, elas não têm acesso a um volume significativo de recursos que dê condições dela mobilizar redes, grupos culturais no entorno de ações de mobilização em rede, de pensar a formação técnica, comunicação, e também mapeamento e de identificação de uma série de coisas. Então, esses 2 momentos, eles são importantes de análise, porque eles demonstram como a sociedade civil se reinventou nesse processo.
Então, hoje nós vamos executar o Programa Nacional dos Comitês de Cultura no Maranhão a partir de um processo de seleção, com esse pensamento de que nós estamos reconstruindo coisas, né? Inclusive institucionalidade, porque essa é uma instituição nova, nós estamos no exercício, agora estamos conversando os desafios que a gente tem sobre como que a gente alimenta a partir da sociedade civil, e é importante fazer esse recorte, nós somos da sociedade civil, não somos uma instituição pública. Então, quem executa recursos públicos via Pacto Federativo Município-Estado, com o PENAB e Lei Aldir Blanc, e nós, através do programa, com recurso para fazer a mobilização de rede, para que esses grupos, inclusive, incidam nas políticas que estão sendo gestadas por esses dois grandes programas. Agora é o seguinte, gente, eu sou testemunha de todo esse processo de construção, acompanhei isso, essa desconstrução que, graças a Deus, conseguimos, né, retomar. Participei, eu quero destacar isso aqui para mostrar que o apresentador aqui não é só um apresentador nem um artista. Um histórico. Acompanhei as 3 conferências nacionais, ainda com o ministro Gilberto Gil, né? E de um tempo para cá que me desatualizei e fiz questão de falar com vocês, porque para quem está assistindo entender a dimensão que é a cultura. O setor da cultura, ele é um setor como o da saúde, como o da educação, e que precisa de uma política voltada, uma política pública, uma política econômica, porque é um segmento que contribui muito para a economia do país e do mundo. E a gente precisa ter esse olhar mais ampliado, entender que a cultura é um vetor importante de desenvolvimento, né? A gente precisa ter esse olhar mais ampliado e entender de que forma isso está sendo organizado institucionalmente. Agora, para quem está assistindo, a gente sabe que nessa organização do sistema da cultura, né, que tem o poder público, nessas instâncias tem os conselhos de cultura que continuam ali, mas esses comitês, eles têm a representatividade da sociedade civil, que não tira a participação, né, e a força dos conselhos no âmbito estadual, municipal, e que vem para fortalecer esse sistema, é isso? É mais para o fortalecimento. O comitê ele não vem como substituição das ações do poder público, não. Né? Vem para fortalecer tanto os conselhos e também é mais uma forma de chegar aonde o Conselho não chega, aonde o Poder Público não chega, né? Nós chegamos com a orientação, né? Principalmente as pessoas que já fazem cultura há muitos anos e não têm acesso, né? Acesso aos editais, não conhece, não sabe por onde ir os caminhos. Esse é o papel do comitê, né? É um papel somador, na verdade, né? Disso que a Nadia está colocando. O Conselho ele tem um papel específico, que ele é formado de sociedade civil e governo, principalmente na elaboração e implementação de políticas públicas. O comitê, ele é um trabalho em rede. É sempre bom reforçar isso, porque ele trabalha, inclusive, com os conselhos. Ele pode ofertar formação para gestores, ele pode ofertar formação para os conselheiros, ele pode trazer, e ele deve fazer isso, atuar junto com esses conselhos na mobilização da sociedade civil para incidir nas políticas públicas que estão sendo colocadas tanto pelo município quanto pelo Estado, mas ele é um aliado desse processo, porque o conselho é formado por sociedade civil, a sociedade civil tem um papel mobilizador. Então, o nosso papel é de somar força com essas instâncias de participação social, ofertar formação para esses grupos, apoio técnico nos processos de elaboração de projetos. Por exemplo, a gente tem uma linha que é de elaboração de projetos para as leis Paulo Gustavo e PENAB, né, nos municípios, orientar esses grupos de como acessar esses recursos, instrumentalizar esses grupos para a elaboração de projetos, para que eles possam ter condições de acesso ao fomento, porque essa linha de acesso ao fomento, ela é também um medidor, né? um indicador de medidas de que impacto o nosso trabalho vai ter e de que impacto essas leis e esses recursos têm na vida da sociedade. Porque aí a gente precisa medir para quem esses recursos estão sendo canalizados, né? Porque se ele é um recurso emergencial a partir de uma pandemia,
alguém está mais necessitado do que o outro. Então é preciso que os editais eles considerem os grupos mais vulneráveis, mais vulnerabilizados. E o nosso papel é exatamente fazer com que esses grupos vulnerabilizados se movimentem, tenham condições de argumentação e possam acessar esses recursos em equidade diante de outros grupos que têm mais facilidade de acesso, por exemplo. Então falta um aperfeiçoamento na execução dessas políticas ainda? Eu diria que falta várias adequações, né? Porque a lei ela é fruto de uma luta muito grande, PENAB, LPG, nós que somos do... Que é uma coisa que vem lá de trás, né? Os movimentos sociais de cultura brigaram Sim. muito para constituir essas duas leis, né? Que homenageiam duas grandes figuras de referência da cultura brasileira, mas ela não é fruto de uma benevolência, ela é fruto de lutas e noites exaustivas em Brasília, para que isso fosse aprovado como um fomento que irriga aí por 5 anos, por exemplo, os municípios e estados para que eles possam fomentar esses grupos. Então a gente está falando de muitos recursos e é preciso que esses editais eles considerem as realidades desses grupos, ou seja, quem são os mestres que estão conseguindo acessar os recursos da Lei Paulo Gustavo? Quem são as mestras? Os povos indígenas estão acessando esses recursos? Os quilombolas acessam, os povos de terreiro, pessoas com deficiência, população LGBTQIA, mas que são públicos específicos em territórios específicos que às vezes não têm acesso à informação. Então a ideia do Programa Nacional dos Comitês, quando foi criado, é um pouco esse fomentador de mobilização, um mobilizador. A gente não acessa, a gente não oferta recursos, a gente não fomenta a ação para os grupos, porque isso o Estado é que faz. Nosso papel é de mobilizar esses grupos para acessar, porque uma das referências do Ministério, nós somos agentes mobilizadores. Isso tem medida, inclusive. A gente tem um plano de monitoramento, de medida, de indicadores, para a gente poder medir quanto que esses grupos estão sendo mobilizados e acessando essas possibilidades. Certo. Vamos fazer o seguinte, vocês falaram que aconteceu uma apresentação pública, né, com cortejo celebrativo lá no Quilombo da Liberdade. Vamos assistir um vídeo breve aqui e a gente volta para falar mais desse trabalho. Certo. Acompanhe. Floresta tem boi e tem tambor, floresta tem boi e tem tambor. Quando você for sair, me convida também vou. Quando você for sair, me convida também vou. Floresta tem boi e tem tambor, floresta tem boi e tem tambor. Quando você for sair, me convida também vou. Quando você for sair, me convida também vou. Eu vou te dizer meu nome, me convida também vou. Pra tu saber me tratar, me convida também vou. Meu nome é Capicheiro, me convida também vou. Mas não sou de fazer chá, me convida também vou. Eu vou cantar pra show. Eu bato no peito e digo: a nossa floresta é show. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Do Floresta se ensinou. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Do Floresta se ensinou. Eu bato no peito e digo: a nossa floresta é show. Eu bato no peito e digo: a nossa floresta é show. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Que maravilha, minha gente. Isso aí mostra um pouco da força, né, dessa organização da sociedade, porque São Luís tem uma diversidade muito rica, né, muito forte, mas na concepção de vocês ainda falta um engajamento, uma participação maior da sociedade, desses grupos? Bom, como fazedora de cultura há mais de 40 anos, eu arrisco dizer que o que falta mesmo é gestão. Gestão pública. Porque a gente percebe em outros estados que a cultura ela vem respirando um pouco melhor, né? E aqui no nosso estado nós temos um formato bem diferente, que não abraça toda a diversidade que nós temos. Nossa, Maranhão tem uma riqueza cultural, eu arrisco dizer que é uma das maiores do país, pela diversidade que tem. Mas falta que esses fazedores de cultura cheguem até a essas, que tenham pelo menos conhecimento dessas leis que lhe garante, que lhes são garantidos, né, os direitos, que lhe garante os direitos.
e não vem acontecendo isso. Né? Então, eu acho até que o comitê, ele também vai contribuir um pouco mais para esse mapeamento, para levar adiante as informações, né? Para falar com os mestres e fazer com que o mestre tenha um pouco mais de interesse nessas questões públicas. Né? E quando eu pergunto, Nadir, justamente, falta uma atuação maior, porque primeiro vem a falta da busca do conhecimento. Porque imagine só, a força que tem a nossa cultura, os movimentos, os segmentos que estão fortes. Se todo mundo compreendesse a força que tem, a força mobilizadora, eu acho que nós teríamos, que os gestores, eles repensariam 2 vezes antes de negligenciar a cultura, né? Eu acho que se as pessoas tivessem esse olhar, esse conhecimento e entendesse da força que vem, porque quem faz cultura é o povo, como já foi falado. Você acredita nisso, João? Bom, eu acho que eu sempre insisto em dizer que as comunidades tradicionais, os grupos, e aí eu envolvo todo mundo, porque a cultura tradicional do Maranhão, ela é fruto desses lugares, né? O Bumba Meu Boi, as brincadeiras do tambor de crioula, de vinho, eles fazem parte da identidade de um povo e fundamentalmente da população negra. Então, se a gente fizer esse recorte, são essas comunidades que alimentam. O que eu digo é que nessa perspectiva da organização, essas comunidades estão muito bem organizadas e elas são autogestionáveis e autogestionadas. A gente precisa discutir o que é a organização. E eu acho que em termos de organização e gestão, as comunidades têm muito a oferecer, inclusive para a gestão pública, de como gerenciar recursos, tempo e otimizar recursos diante de tudo que esse povo faz, com pouco recurso, com pouco acesso e não morre. É povo duro de morrer, porque é um povo muito resistente. Então, do ponto de vista, quem atravessa uma pandemia e no ano seguinte consegue botar um boi na rua, ele tem experiência para vender sobre gestão. Sim, com certeza. Porque a gestão pública normalmente tem muitos recursos, mas não necessariamente ela consegue medir o impacto do que ela aplica. A gente pode perguntar para a Nadir como é que ela faz para manter na mesma dimensão. 2 grupos o ano todo. Exatamente. Porque são várias famílias, né? Isso é 2 grupos e tridimensionalizado, porque esses 2 grupos, o grupo, a família, a casa de Nadir, eu que tenho convivido mais de perto com ela, fico olhando assim, que mulher é essa? É 5 mulheres, 6 mulheres? Né? Como é que anda? Então, essa gestão de tempo, de organização desse grupo, de fomentar uma identidade e a cultura desse grupo, isso é um modelo de gestão. Então, eu não gosto de que a gente trate os grupos apenas como sobreviventes. Quando você fala apenas da superação, você desconsidera a capacidade e potencial dos grupos culturais do Maranhão de gestão. Eu acho que a gente precisa começar a dialogar no outro nível, porque para mim todos esses grupos têm aula a dar sobre o que é gestão pública, porque eles entendem de cultura, eles sabem o que é cultura, eles valorizam a cultura e eles sabem como é que gerencia a cultura. Então, os grupos estão hoje, por exemplo, a Floresta, que faz parte do comitê, são grupos que já estão numa dimensão, inclusive, da gestão do recurso público. Porque exige de nós uma experiência de gestão, inclusive, de recursos públicos. A gente tem que aprender como essa máquina funciona, lidar com esse recurso, gerenciar esse recurso e fazer o projeto acontecer. Então, existem grupos em diferentes dimensões, em diferentes graus de compreensão, de gestão, e eu não acho que é justo a gente discutir com esses grupos a partir de grupos sobreviventes da cultura das crises. Não, esses grupos têm um modelo, eles têm uma gestão que eles podem ofertar, eles têm um conhecimento sobre gestão, sobre gerência de crises, de inclusive como gerenciar e mediar uma crise pandêmica, por exemplo. Como atravessaram? Ninguém pergunta isso. Como vocês atravessaram a crise da pandemia e muitas depois famílias dependem se recriam? de Onde é que essas forma, famílias? né? Como eles se ajudaram nesse contexto coletivo? Como se organizaram no tempo sem poder se apresentar? Então, assim, a gente precisa ouvir esses grupos com outros olhares, outros ouvidos, de não apenas da sobrevivência, mas também de como eles superam essas dificuldades a partir da experiência de vida, de conhecimento, né, e de fortalecimento, porque não abrem mão das suas identidades. Ou seja, isso é um sistema, né? Isso é um sistema desses grupos. E esse sistema ele precisa ser valorizado pela gestão pública
de não tratar os grupos como não providos de direito, que é uma outra questão que a gente precisa discutir. Isso. Não se pode lidar com esses grupos como pedintes ou gente que precisa de favores. Nós estamos falando de direitos culturais. O direito cultural abrange vários elementos, por exemplo. Nós temos o direito de acessar recursos públicos. Nós temos o dever de gerenciar bem. Nós temos o dever de manter nossa tradição, nós temos o direito de preservar nossas tradições. Então, essa relação política do favor, do desmerecimento, da mendicância, ela é uma visão muito arcaica. Ela é para ser abolido, porque se eu não compreendo esses grupos como direito, portador de direito, eu vou pensar que eles podem ser tratados de qualquer maneira. Isso é muito ruim para a gestão pública, porque a gestão pública precisa pensar a indústria cultural diferente de quem faz cultura. É muito diferente. Você investir em grupos potencialmente mobilizadores de massas, que aí a gente chama isso de indústria cultural, e diferente de quem mobiliza toda uma comunidade através da sua prática, do seu conhecimento, que é muito mais importante para a manutenção da identidade do que os momentos festivos de grandes multidões. Os dois são importantes. Espetacularização, né? Os dois são importantes, mas um não pode substituir o outro, porque o detrimento da cultura local e tradicional é trágico, né? A gente já viu que não dá certo em lugar nenhum. Bom, nós vamos fazer o seguinte, esse papo aqui ele está muito bom, ele está muito rico. Demais. Você tocou num assunto muito importante, que eu gostaria de trazer uma questão aqui, mas eu vou pedir um rápido intervalo e a gente volta com esse bate-papo sobre gestão, sobre política pública de cultura, sobre o Comitê de Cultura. Não sai daí, eu volto no instante. E já estamos de volta com o seu programa Cultura em Pauta, hoje trazendo aqui na pauta a cultura, né, falando de política pública de cultura, falando do Comitê de Cultura. Eu estou recebendo, minha gente, a Jo Brandão e também a Nadir Cruz, né? Esse papo aqui ele está fluindo bem, que a gente emenda uma coisa com a outra, mas a cultura tem essa dimensão aí, né? Mas eu gostaria agora de falar sobre uma área, né, um assunto dentro da cultura, que é a memória, né, a importância da memória. E quando se fala em memória, a gente precisa também trazer os nossos mestres de cultura. Nadir aqui conhece muito bem isso, né, porque viveu isso, aprendeu, né, fez escola com um dos grandes mestres, né, do Maranhão, do Brasil, né, que foi o mestre Apolônio. E a gente precisa dizer, minha gente, uma coisa que eu defendo muito, a gente não pode ficar com esse pensamento ilhado. A cultura que é do Maranhão, a cultura brasileira, o Bumba Meu Boi é patrimônio do Brasil, é da cultura brasileira, o tambor de crioula é do Brasil, e a gente precisa ampliar esse debate e falar de uma coisa muito importante. Aí eu queria saber o que o comitê direciona, pensa sobre isso, sobre uma política voltada para a preservação da memória e também de amparo aos nossos mestres. Quando eu falo de amparo aos nossos mestres, a gente fala de um programa permanente, porque não se pode só falar na festa, por exemplo, do São João pontual ali. Existe um trabalho que vem todo ano, e a gente se pergunta, como é que estão esses barracões, né? Por que é que a Nadir trabalha lá o ano todo? Existe uma política de apoio a esses lugares? Existe uma política de apoio aos nossos mestres, que infelizmente muitas das vezes fazem a passagem sem nenhum amparo legal, né? E a gente fica muito triste quando a gente vê uma pessoa que contribuiu tanto com a cultura, né, partir de uma forma desmerecida, né? Porque foi uma pessoa que trouxe a cultura ali, que entregou com muita força. E eu queria saber de vocês, o que vocês pensam em relação a isso? Você foi muito feliz quando falou na questão da memória, que é um povo que não preserva a sua memória não existe, né? Nós não vivemos só de futuro. Nós temos que olhar para trás também, para o nosso passado, para a nossa história, para a nossa memória, para que a tradicionalidade seja preservada, né, no presente e no futuro.
com relação aos nossos mestres estão realmente carentes de cuidados, né? Estão à mercê da sorte. Existem algumas leis no nosso estado e também no nosso município que são leis de amparo aos mestres. Mas essas leis, elas nunca foram colocadas em práticas. Né? Eu lembro bem que em 2006, 2016, havia uma lei de amparo ao mestre, com alguns critérios, por exemplo, critérios de atuação, quanto tempo, mas essa lei nunca foi colocada em vigor. Né? E há essa necessidade de que eu espero que o comitê possa rever também essa questão das leis de amparo ao mestre, para que haja mais esse, digamos assim, o interesse. Porque, assim como o mestre precisa desse direito garantido, as instituições culturais também. Porque elas não vivem somente o período, digamos assim, aquele período festivo, aquele período pontual. Não. A cultura, ela tem, o Bumba Meu Boi, ele tem um ciclo vital. E esse ciclo vital, ele vai o ano todo. Inicia nos ensaios, passa pelo batismo, né, pelo batizado, e vai para a morte do boi, que é o encerramento desse ciclo. Então, todos esses momentos são momentos em que a comunidade, em que os fazedores de cultura estão juntos. E isso carece de maiores cuidados. Né? O desafio que eu vejo, assim, o desafio do comitê, nesse momento, é esse cuidado, esse autocuidado direcionado ao fazer saber, né? Ao fazer cultural das pessoas que iniciaram todo esse processo, que estão aí levando. Você falou do período pandêmico, realmente ultrapassar esse obstáculo da pandemia e continuar com a cultura popular em pé, mais forte, mais pujante, foi um desafio e que o Maranhão soube trabalhar isso muito bem. Né? Mas existem sequelas também. Existem sequelas e essas sequelas precisam ser sanadas, precisam ser minimizadas, né? Porque as leis emergenciais, elas não estão realmente chegando a quem deve chegar, né? Lá na ponta, como a gente... O Boi da Floresta, por exemplo, digamos assim, é uma instituição entre poucas que conseguiram estar na lei. Já nós estaremos lançando, contando a história da nossa vida do período de pandemia através do audiovisual. E com o feito de sair todos os profissionais de dentro do barracão. Então vamos fazer aí um curta-metragem pela lei Paulo Gustavo, mas é entre poucos. Precisamos ampliar esse formato, precisamos ampliar esse trabalho para que as outras instituições também consigam. Eu acho que a memória, a gente também tem que lidar isso como direito, né? O direito à memória de uma sociedade, ela é muito importante, porque a memória, ela faz parte de um ciclo, de um processo, porque ela determina a identidade, mas também a ancestralidade de um povo, que não é falar de passado, mas é reconhecer o passado, ter firmeza no presente e nem a perspectiva de futuro. Então, esses 3 momentos da vida do ser humano, eles não estão deslocados e nem descolados. E é importante que esses grupos, o comitê, ele tem um papel desafiador de trabalhar um mapeamento, né? E, obviamente, que esse mapeamento, ao identificar os mestres vivos, existentes, ainda atuantes, eles também têm a obrigação de retratar os mestres que já não estão mais conosco e que são memórias coletivas, que fazem parte. Pegando o exemplo de Apolônio, de mestre Leonardo, são referências que dentro do Quilombo da Liberdade, por exemplo, não podem ser apagadas, porque assim, o Quilombo é o que é hoje,
foi reconhecido, certificado como um quilombo urbano, porque ele tem uma pujança cultural a partir dessas comunidades. Então, quem são os mestres que precisam estar nessa memória, que estão nessa memória, que já se foram e deixaram um legado, né? Então, esse legado cultural desses mestres, eles precisam, de alguma maneira, alimentar o presente dessas comunidades. Então, é possível fazer isso, reconhecendo, a partir de um processo histórico, de mapeamento, de reconhecimento dessa memória coletiva. O comitê, ele sugere ao poder público... O comitê ele tem um papel de fazer o mapeamento em parceria, ele pode executar o mapeamento, ele vai estabelecer parceria para esse mapeamento, mas esse estímulo à memória, ele é importante ser dito, porque essa memória não é individual, ela é coletiva. Sim. Então, é um direito da memória coletiva de quem fomos nas nossas referências, de quem são os nossos mestres e mestras que já se foram e que alimentam ainda hoje os grupos que estão presentes, porque a partir do legado deles, esses grupos deram continuidade. Então, a memória, nesse aspecto, é importante também a gente trazer um outro programa do Ministério, que é o dos pontos de memória, né? Os pontos de cultura são lugares onde essas memórias estão presentes. Então, atuar em parceria com esses grupos ou alimentando as iniciativas desses grupos é muito importante para que a gente preserve essas memórias coletivas de modo que não se percam. Mas é muito importante também pensar em iniciativas, e para isso a gente tem formações, mobilizações e capacitação, é de pensar uma incidência política na gestão pública municipal, estadual, para que os gestores compreendam a importância de estabelecer medidas de amparo legal. Outros estados, por exemplo, Pernambuco, talvez Ceará, já têm iniciativas de leis, né, leis existentes de amparo benefício cultural, por exemplo, que chama alguns lugares de benefício cultural, que é um valor mensal que os mestres recebem. Pernambuco, por exemplo, tem isso. Né? E esse valor mensal, ele é um valor que é concedido a esse mestre ou à família para que ele tenha pelo mínimo de preservação e manutenção da sua vida. Nós temos no Maranhão a gama de mestres que estão morrendo à míngua, porque não tem acesso a edital, não tem acesso a nenhum. A gente tem mestres que vivem da contribuição coletiva. A gente tem, por exemplo, uma referência muito importante para nós, Patativa, que é uma grande referência nossa. A gente fica se perguntando por que esses mestres não têm um amparo legal mensal a partir do tesouro público, de que eles recebam para que não tenha porque que depender de uma fralda. Né? Existe um orçamento da cultura voltado para isso. Que pode ser constituído, pode-se criar um projeto de lei que vá para a Câmara, para a Assembleia, que se aprove isso e que os mestres do Maranhão, não são todos, mas pelo menos alguns possam acessar. Isso é possível ser discutido. Isso precisa ser discutido no Maranhão, porque os editais da PENAB e LPG ainda são valores muito simbólicos. Se você comparar os valores para os mestres em relação aos prêmios, ele ainda é muito ínfimo, né? Em relação ao valor que esses burocos têm. O dinheiro não compra e não é para isso, mas é para reconhecer e, ao mesmo tempo, poder dar a oportunidade de desenvolver. Né? Então, é possível pensar, inclusive, nas pontual, leis, né? Não pontual, mas uma coisa permanente, principalmente para os que estão passando por situações muito adversas diante da sobrevivência. É isso, minha gente. Esse programa, ele tem esse papel, né? Afinal de contas, nós estamos aqui numa casa legislativa, eu acho que é importante demais a gente trazer essas questões dentro... A gente está falando de política pública da cultura, né? E a gente falar também disso, né? Porque, afinal de contas, a gente está falando da cultura do nosso povo, né? Agora eu pergunto, quais os direcionamentos, qual o cronograma aí do comitê, os próximos passos? Então, a gente, desde abril, estamos num processo, a gente foi selecionado, depois entramos num processo de contratação, recebimento de recursos, montagem de equipe, capacitação da equipe, tem todo um procedimento interno, planejamento das atividades, e aí a gente acabou de fazer uma renovação do planejamento. Todos os estados estão fazendo suas apresentações públicas, não quer dizer que a gente comece agora, mas a apresentação pública é um evento que a gente faz em todos os estados para que a sociedade conheça melhor o que é o comitê. E aí agora a gente tem um planejamento de ações em rede nos 22 municípios. Então tem uma orientação do Ministério
dentro dos nossos planos de trabalho, que ele tem que ser cumprido com as metas estabelecidas. Todo esse planejamento foi feito desde o início. E aí a gente tem recortes. Agora, o mês de novembro, por exemplo, tem toda uma programação voltada para isso, com as temáticas voltadas para a questão da consciência negra, que estão no nosso plano de trabalho, que vai desde a formação, a capacitação como atividades culturais de grupos específicos nesse período. Tem todo um processo de formação voltada para a PENAB, e a gente já vai planejar aí como que nós vamos atuar. Acabamos de sair de um curso de propulsão cultural que foi ofertado pelo Laboratório de Cultura Digital do Paraná, para nos instrumentalizar, para a gente pensar aqui um ciclo de acompanhamento de quem se inscreve, se capacita, se inscreve, se aciona a lei, escreveu o projeto, foi habilitado, não foi, como entra com recurso, depois foi habilitado, se foi aprovado, para a gente ter uma medida aí de quem vai conseguir acessar esses recursos dentro dos processos de formação. São muitas coisas, 2 anos de atividades por etapas semestrais, e aí a gente tem aí, nossas ações elas são divididas por porte, né? Isso já é uma orientação: pequeno porte, médio porte e grande porte, que são as atividades com mais de 300 pessoas, e aí a gente tem maioria de pequeno porte, que é esse trabalho menor nos municípios de formação e articulação. A gente deve fazer a próxima semana já uma atividade em Codó, né, com a equipe de Codó. Nós temos 3 lugares ao mesmo tempo com a equipe. Somos 18 pessoas numa equipe, não é pouca gente. A nível de 22 municípios, tem que gerenciar esse povo todo, planejar essas ações, e a gente vai executando a partir do plano de trabalho. Esse plano ele existe, com metas definidas, com ações definidas, e a gente vai startando essas coisas a partir de cada semestre. Maravilha. Tem muita coisa vindo por aí. Muita coisa, hein? Muito serviço. Gente, eu queria agradecer pela participação de vocês, essa conversa, né? Eu tenho certeza que é uma conversa muito enriquecedora para a gente, para quem está assistindo também, né? Desejar aí êxito nesse trabalho. A gente sabe que é um trabalho árduo, né? Um trabalho que requer toda uma articulação, requer uma multiplicação de pensamentos, né? De consciência, porque eu acho que essa é a palavra, né? Eu acho que quando a gente tem a consciência das coisas, eu acho que nós temos direcionamentos diferentes até. Para quem quiser conhecer mais esse trabalho, se engajar, entendeu? Participar também, como é que pode fazer? Bom, além de seguir nossas redes, a gente tem a sede das instituições que são executantes. Aqui, Codó, Raposa, Boi da Floresta, Instituto Marão Sustentável. São polos. Que são as sedes das OS6, mas a gente vai inaugurar uma sede em São Luís Central, né, no Centro Histórico, que é um lugar de referência para que os grupos possam nos encontrar com mais presencial, ter acesso às informações e ter contato com a equipe direto nos processos formativos. A gente está estabelecendo uma parceria com uma instituição cultural que funciona no Centro Histórico, e logo a gente vai fazer uma chamada para um momento de abertura desse espaço, onde a gente vai ter esse ponto de encontro para a gente se encontrar e fazer coisas. Além das sedes da Floresta e do Ilê, Oxum e Oxóssi e Oxum, sempre troco, lá em Codó, e a sede do Instituto Marão Sustentável em Raposa. Mas esse Central São Luís é importante para essa ramificação. Maravilha. Nadir, e o Boi da Floresta aí, eu estou sabendo que está com produções aí a todo vapor, né? Pois é, nós estamos executando 4 projetos na nossa sede. O comitê é um projeto que a gente está inserido, nos jogamos mesmo para que dê certo, né? Mas nós temos atividades internas, por exemplo, oficinas mirim de tambor de crioula, está acontecendo aos sábados, né? Que já é também de uma outra instituição patrocinadora, que é o Auré. Passamos no edital e estamos lá executando. Nós estamos também com um edital de mapeamento dentro do Quilombo Liberdade, que é mapeamento das mulheres. Saber quem são essas mulheres do Quilombo, o que elas estão fazendo em vários segmentos, da economia, do social, do religioso, do cultural, né? Como é que estamos nos movimentando dentro É um pontapé inicial para a gente saber também a quantas anda a economia do maior quilombo urbano da América Latina, né? E temos o outro, que é o projetinho que está, o curta-metragem, que vamos lançar agora em novembro.
se Deus Trabalha aí quiser. para Margiano, né? É, bastante coisa. Que bom, minha gente, que bom. Olha só, quero agradecer mais uma vez pela participação e a presença de vocês hoje aqui no programa Cultura em Pauta, viu? A gente que agradece pela oportunidade e esperamos que em outros momentos vocês possam também estar presentes, registrando e participando conosco de algumas atividades. Muito obrigada. Muito obrigada. A gente que agradece. Bom, e nosso programa chega ao fim. Eu quero agradecer pela tua companhia, né, para você que nos acompanha toda semana aqui na sua TV Assembleia e na sua janela musical. Eu me despeço com o lançando aqui no nosso programa o videoclipe Desce Pro Samba, do grupo Os Tropics, que tem se destacado aí na cena musical e é destaque aqui também no nosso programa. Eu encerro com esse videoclipe para vocês. Valeu, minha gente. Arte e cultura na sua TV pública e eu espero você na próxima semana. Valeu. Sensacional fazendo um clipe na feira do João Paulo. Samba rock, samba reggae, samba lanço, samba eu vou. Samba bonito, cheiroso, chega e dança e é nela que eu tô. Sexta-feira, esquema novo, bom partido, ela sabe que eu sou. Mas eu não prometo muito, eu te garanto que o samba eu vou. Pode chegar. Passa logo no Batista, nosso velho alquimista, só pra esquentar. Tinha um autêntico contra você. Pode chegar no samba, eu vou. Eu vou, eu vou. No samba, eu vou. Eu vou, eu vou. No samba, eu vou. Eu vou, eu vou. No samba, eu vou. Mas o samba me trouxe você pra perto. Tudo que eu queria era te ver. E quando teu olhar transou com o meu, deu certo. Já cheguei aqui, cadê você? Pode chegar no samba.